Olá pessoal, boa tarde pessoal do oitavo ano, mais uma vez de volta nossas aulas remotas, continuando nosso capítulo 5 na página 125 a 135, vamos falar agora da Lua, falamos da Terra e agora vamos falar da Lua, esse satélite maravilhoso que está sempre ao nosso lado. Então a Lua é o único satélite natural da Terra. Em dimensão ele é o quinto do sistema solar. Certo? Ele é um satélite natural. Existem os satélites artificiais. Por isso que você tem internet, televisão, são os satélites, as comunicações são os satélites artificiais que foi colocado lá pela mão humana. Já a Lua não, é um satélite natural porque ele está lá graças à natureza, a graça de Deus. A Lua ela está distante da gente em torno de 384 mil, um pouco mais de quilômetros, certo? Mais de 384 mil quilômetros de distância da Terra. Essa é a distância da Lua até a nossa Terra. Okay? A temperatura da Lua ela vai variando entre o dia e a noite. Ela chega durante o dia em torno de 105 graus. Certo? Enquanto já a pessoa, a gente aqui chega a 35, 38, 40, já ficou, Deus me acuda. Imagine lá, 105 graus durante o dia. E à noite ela pode chegar a menos 155, 156 graus durante a noite. Então é um frio de congelar a alma. Okay? Então essa é a temperatura da nossa querida Lua. A Lua ela não possui luz própria, como a Terra não possui luz própria. E os demais planetas e satélites do universo. Então ela e por que a gente vê a Lua? Vê devido à iluminação do Sol, ela reflete a luz solar para a gente. Okay? Então a Terra, a Lua só são claras, a gente só enxerga devido à iluminação do Sol. E como a Lua realiza movimento, esse movimento, dependendo dele e da sua localização, a gente pode ver toda a parte ou a área da Lua que é iluminada. Certo? Então, a Lua ela tem o seu movimento ao redor do nosso planeta, e dependendo da sua localização, a gente consegue ver aquela parte iluminada dela, certo? A parte iluminada. Outra característica do nosso querido satélite, a Lua, ela não tem atmosfera. Esse ar que existe aqui na gente, ela não tem. Certo? Ela não tem atmosfera, ela não tem água e ela também não, até o momento, não tem vida. Se ela não tem água, já descobriu a água em forma de gelo lá, mas não tem água no estado líquido e se não tem água também não vai ter vida. Ok? A Lua também, nossa Terra, nós temos nossos vulcões. A Lua não tem vulcões. Por que a Lua não tem vulcão? Porque a sua parte interna dela já está toda solidificada. Ela não tem aquele magma da Terra que você estudou lá no 6º ano. O que é o magma, Aécio? É aquelas rochas derretidas que ficam no centro do universo. Certo? Aquela bola. Devido à grande temperatura e pressão, ela derrete as rochas. Então a Lua não tem. A Lua é como se fosse a parte interna dela, é como se fosse uma bila. Certo? Então ela é toda solidificada ali. Não tem como ter vulcões e nem um magmazinho aí. Ok? Ela tem muitas crateras, que dá para ver até, dependendo do seu aparelhozinho, a luneta. Ela tem muitas crateras. Essas crateras elas se originaram através de impactos no passado, milhões e milhões de anos no passado, dos corpos celestes. Os meteoros que caiu ali, bateram e causou essas crateras na nossa Lua.
Então a Lua é o nosso satélite natural, né? Ela está orbitando ao redor da Terra, ela tem uma distância de quase 390 mil quilômetros de distância. Uma característica que ela tem, não existe atmosfera, né? Nenhum tipo de ar, né? Como a gente tem aqui, ok? E não tem vida nem água. Okay? Outra coisa que a gente tem ali, falando, nós temos os movimentos da Lua. A Lua se movimenta, né? Ela dá uma volta, ela tem aqueles dois tipos de movimento da gente. Só que um nome é diferente, né? A gente viu que nós temos dois tipos de movimento ao redor de si próprio e ao redor do Sol. Um chamado de rotação, aquela em que a Terra gira em torno de si mesma, o bocal da caneta girando. E a translação, aquela em que a Terra gira ao redor do Sol, né? Lembrando, a de rotação está relacionada aos dias e de translação ao ano e às estações do ano. A Lua, ela tem esses dois movimentos, né? Dá uma volta completa ao redor da Terra, certo? Essa volta completa, ela fica em torno de 27 dias e 8 horas. Tem livro que você pode encontrar até 28 dias, certo? Então ela dá uma volta, e chamado de revolução, né? Então aquela volta que a Terra dá ao redor do Sol é chamado de translação. A volta que a Lua dá ao redor da Terra é chamado de revolução. Essas palavras nós temos no nosso capítulo, viu? No capítulo 5. Você encontra todas essas palavras lá. Só dá uma lidazinha com atenção, com calma, né? E você vai encontrar lá. Então, a Lua também ela tem o movimento de rotação. É aquele movimento que ela dá em torno de si própria, né? Porque ela tem um eixo imaginário, certo? Lembra das linhas imaginárias? Então ela também tem um eixo imaginário. Então a Lua, ela dá uma volta, ó, tá vendo a caneta aqui rodando, ó, o bocal aí, ó, diferenciado aí, ó, certo? Então ela dá uma volta ao redor da Terra e ela dá uma volta em torno de si mesma. E essa volta que ela dá, chamado a de rotação, ela tem a mesma duração da revolução, certo? Então a outra é o que eu falei na instante? 27 dias e 8 horas. Ela também é de rotação 27 dias e 8 horas, certo? Lembra que da Terra é diferente. Translação 365 dias e a rotação 24 horas. Olha como é diferente. Não, a da Lua não. A revolução e a rotação ela tem o mesmo tempo gasto. 27 dias e 8 horas. Isso faz com que, essa coincidência, faz com que nessa movimentação da Lua, a gente ela apresente só um lado, como é uma coincidência entre os dois movimentos ao mesmo tempo ali, faz com que a Lua apresente para nós sempre o mesmo lado, certo? É como se tivesse aqui, ó, esse controle aqui e aqui fosse a Lua. Então ele vai apresentar sempre esse mesmo lado aqui das teclas. Esse outro lado aqui vai ficar oculto para nós, certo? Então toda vez ela pode rodar, mas ela sempre vai apresentar o mesmo lado aqui, ó, né? Se esse controle fosse a Lua, então vai todo o tempo apresentar esse lado aqui. Esse outro lado aqui de trás vai ficar oculto, certo? Ninguém vai ver esse outro lado aí, de maneira alguma, ok? Isso é devido ao quê? Ao tempo de rotação e o tempo de revolução ser iguais, certo? Ao mesmo tempo, certo? Então não vai mudar de maneira alguma, ok? Olha, agora nós temos as fases da Lua, certo? Nós temos as fases da Lua. Por que isso acontece? As fases da Lua, a Lua, ela reflete, como eu falei no instante, ela reflete a luz solar. Por isso, a iluminação que ela recebe do Sol varia em parte, certo? Então a Lua recebe a sua luz, ela é iluminada pelo Sol, certo? E ela não é iluminada totalmente igual, não é em partes,
certo? Essa parte é diferenciada. E também se dá devido ao giro que ela faz em torno da Terra. E a Lua, a Terra ela é inclinada. Lembra que eu falei para vocês? A Terra é inclinada. Se ela fosse retazinha, a gente não tinha as estações do ano. A Lua também, ela é inclinadazinha assim. A inclinação dela é em torno aí de 5,1, 5,2 grauzinho. Certo? Então ela é um pouco inclinada. E essa inclinação faz com que apareça para nós essas 4 fases da Lua, né? Que é o caso da Lua cheia, a Lua nova, quarto minguante e quarto crescente. Certo? Essas são as 4 fases da Lua. Nova, Lua cheia, quarto minguante e quarto crescente. Certo? E você vê, se fala mais, lua nova, lua cheia, minguante e crescente. Ok? A gente vai ver a diferença que tem entre elas. Então, a diferença da luminosidade do Sol sobre a Lua faz com que, e a sua inclinação faz com que ela apresente essas 4 estações distintas. Né? Essas 4 estações distintas. Olha, nesse caso, os aspectos das fases da Lua, ela, como eu falei no instante, ela se apresenta dessa forma, ok? No caso da Lua nova, as fases da Lua correspondem exatamente à porção iluminada que a gente vê aqui da Terra, certo? Então, as fases da Lua, ela corresponde à parte da Lua iluminada que a gente vê aqui da Terra. Certo? Para os fins didáticos, para estudo, é isso que eu falei no instante. Ela é dividida em 4 fases. Certo? Ela é dividida em 4 fases. Então, e em função do tamanho da área iluminada, é o que dá isso aí que eu falei para vocês. A lua cheia, nova, minguante e crescente. Essas 4 fases da luazinha aí. Então, vai se dar principalmente devido ao quê? A iluminação do Sol sobre ela. Então vamos lá para a gente ver cada luazinha maravilhosa dessa, que já encantou os namorados, as luas, né? Olha, nós temos aqui primeiro, você tem no seu livro, presta atenção lá no livrozinho, nós temos a lua nova, olha aqui, ó. Vamos dizer que essa bolazinha aqui, essa bola, esteja totalmente escura. Então a metade da lua, ela não está sendo iluminada pelo Sol, certo? Então aí a lua nova, ela é totalmente escura, né? A gente não vê, ela está ali no céu, mas a gente não consegue ver. Então ela não está sendo iluminada pelo Sol, a sua metade está escura. Então aí a gente chama de lua nova. Olha, aí você vê a lua crescente. Por que crescente? Porque ela está aumentando. Ela está aumentando, certo? Até chegar a lua nova, como é que se diz? A lua cheia, ok? Então, a lua crescente é aquela em que uma parte é iluminada e a outra é escura, certo? Então, a lua crescente é aquela em que uma parte dela está sendo iluminada e a outra está escura. É o caso dessa daqui, ó. Repetindo, vocês têm aí no livro, mais bacana do que os meus desenhos, certo? Vamos dizer, aqui é quarto crescente. Essa parte aqui está escura e essa parte aqui está iluminada. Então, uma parte escura e uma parte iluminada. Aí você pode dizer, como é que eu vou saber identificar? Você olha para essa lua nos dias que ela apresenta, e você vai ver que aquela parte que está sendo iluminada, ela tem uma forma de um C, certo? Olha aqui, ó, ela tem a forma de um C, tá vendo? Ok? Ela vai ter a forma de um C, é porque a gente tá vendo, vocês estão vendo o contrário, mas ela vai ter a forma de um Czinho aqui, ó. Ok? Ela vai ter uma forma de um C. Então, do que vocês estão vendo, ela tem essa forma aqui, né? Ó, a forma de um C. Quando eu vejo no céu aquela lua que parte está sendo clareada pelo Sol e a parte está sendo escura, aí eu tenho que olhar para a parte clara. Quando eu olhar para a parte clara, eu estou vendo que ela tem um formatozinho de um C. Então aí eu já sei que é a lua crescente.
a lua crescente. Olha, agora a gente vai ter o que a gente chama de lua cheia, aquela lua maravilhosa, né? Bonita, aquela lua toda iluminada. Então ali é a lua cheia, certo? Ela está cheia de luz, ok? Então essa lua cheia, a face dela, ela está toda voltada para a Terra e isso ela está toda iluminada pelo Sol, certo? Então a face dela voltada totalmente para a Terra, como fosse minha mão aqui, ó, você está vendo que toda a palma da minha mão está sendo iluminada. Então ela fica desse jeito. Então na hora que você vê a lua totalmente iluminada, certo? Toda a parte dela coberta pela luz do sol, então ali eu tenho uma lua cheia, certo? Eu tenho uma lua cheia. Aí agora, depois da lua cheia, ó, vem a lua nova, vem a lua crescente, vem a lua cheia e agora vem a lua minguante, quarto minguante. Minguante quer dizer o quê? Ela está diminuindo, crescente ela está aumentando, até chegar a lua cheia. Totalmente. Minguante ela está diminuindo até chegar a lua nova, aquela que é totalmente escura, certo? Você não percebe, ela está lá no céu. Agora, aí você diz, eita, tem pessoas que dizem, eita, durante o dia não tem lua. Eu já vi a lua durante o dia. Se você prestar atenção, você vai vê-la. Mas na maioria das vezes a gente não vai ver devido ao movimento, né, da Terra e da Lua também, e também devido à claridade. Certo? A claridade. É porque às vezes a pessoa diz, eita, eu não estou vendo nenhuma estrela, só vejo estrela. Claro. Por que é que a gente só vê a estrela de noite? Porque não tem luz. Quando durante o dia tem luz, a luz, ó, encobre as estrelas. Você não consegue ver. Certo? Você não vai conseguir ver, mas as estrelas estão lá, em cima. Né? Tem pessoa até dizendo, olha, a noite é escura, a noite é toda preta. Ai, mas isso é um pecado. Meu Deus, tá escuro, tá preto. Que qual é aquela dali em cima ali? É vermelho? Não. Certo? Não é pecado dizer isso, não. Certo? Que a cor que Deus deu, todas as cores é a bênção de Deus. É preto e azul, é verde e vermelho, é o arco-íris, tudo é graça de Deus. Né? Se fosse uma coisa ruim, não tinha colocado na terra, desde o tempo Deus existia. Olha, agora nós temos a lua minguante. Como a lua crescente, apenas parte dela é clareada e a outra parte é escura, certo? Está aqui a lua minguante, tá vendo? Ok? Então, ó, parte dela é escura, essa parte que eu pintei aqui, ó, pelo menos tentei pintar, e essa parte aqui ela está clara, certo? Então, isso aí é a lua minguante. Oxe, é isso. Oh, rapaz, tudo isso no instante que a lua crescente também é parte clara e parte escura. Agora tu falou também parte clara, parte escura. Mas aí quando eu olhar para o céu, como é que eu vou saber? Lembra que eu dei a dica? Quando você olhar para o céu, aquela parte clara, você vê no formato de um C. Olha, no formato de um C aqui, ó, né? A gente não escreve o C assim, é crescente. Agora, e a minguante? Quando você vê aquela parte clara em forma de um D, certo? Olha, e tem aqui a forma de um D, ok, ó. Ele vai ter a formazinha de um D, então você vai ter a lua minguante, ok? Então você olha a parte clara, certo? Se ela tiver no céu com a forma de um C, ela é crescente. Se você olhar para a lua e ver aquela parte clara com a forma de um D, ó, você não escreve o Dzinho assim, ó, que a professorinha lá ensinou, então é a minguante, ok? A minguante. Olha, essas fases da Lua, ela é um ciclo lunar, certo? Ela é um ciclo lunar, ok? Então após a fase minguante da Lua, aí começa tudo de novo, certo? É um ciclo, é como o caso das estações do ano, é um ciclo, não vai parar, ok? Então depois, ó, começa lua nova, lua crescente, lua cheia, lua minguante. Quando chega na lua minguante, você vê que ela vai minguar, certo? Ela vai diminuir, aí ela vai ficar escura totalmente.
que é a lua nova, né? Nesse caso aqui vai começar o ciclo de novo, certo? O ciclo de novo. Okay? Aí começa lua nova, crescente, cheia e minguante. Então é um ciclo, né? Termina na minguante e vai começar de novo lá na lua nova, ok? Então sempre vai dizer isso aí. E o homem, os povos indígenas, sempre ele tinha a noção do tempo através da lua. Tantas luas, né? Então, tempos e tempos ele via que ia aparecer aquela lua nova, né? De mês em mês, quase, né? Que hoje em dia é usado também para o calendário. Naquele tempo eles tinham noção, tantas luas cheias, tantas luas, né? Crescente. Então eles usavam para noção do tempo, usava para a agricultura, para a caça, para a pesca. Eles tinham a noção que dependendo daquela fase da lua, era boa para a caça, era boa para o casamento, né? Era boa para a agricultura. Tudo isso aí eles estavam envolvidos na época e dava certo para eles, certo? E dava certo para eles também, ok? Olha, falamos agora do ciclo, né, da lua, né? Ela vai em torno aí de um mês. Hoje pegou aqueles total que a gente tem quebrado ali, o ciclo vai dar 27 dias e 8 horas, né? Então ficou, aí depois veio 29 dias, né? E chegou no geral dos 30 dias, que é o nosso mês, certo? Então isso marcava o tempo para aquele povo, marcava também o seu calendário e o nosso calendário hoje também, certo? Também está envolvido sobre o ciclo da lua também, ok? Foi surgindo. Olha, agora nós vamos falar sobre o eclipse. Ai, o eclipse. Eclipse dá todo dia, todo mês, né? Não, certo? O eclipse não vai ser todos os dias, toda hora, toda semana, nem todo mês, nem, né? Vai demorar. Devido ao quê? A movimentação da lua, principalmente devido à inclinação da lua. Então, como ela não é uma coisa retazinha ali, então por isso que o eclipse é de tempos em tempos. Não vai ser todo dia que vai ter um eclipse lunar ou um eclipse solar, certo? Devido à movimentação da lua e também da sua inclinação com relação à Terra, aí vai dar esses tempos, né, de eclipse, variando o tempo. O eclipse é uma passagem de um corpo celeste pela sombra de outro, certo? O que é um eclipse? É a passagem de um corpo celeste pela sombra de outro, ok? E isso é que se denomina um eclipse. Agora nós temos dois tipos de eclipse, né? Nós temos o eclipse lunar da lua, né? É aquela em que a Terra vai fazer sombra na lua, certo? Então a passagem de um corpo celeste pela sombra do outro, ok? Então, eclipse lunar. Acontece o eclipse lunar dessa forma aqui, vocês têm também aí no livro, ó, né? O eclipse lunar ocorre quando aqui, ó, nós temos o Sol, nessa linha aqui nós temos aqui a Terra, nosso planeta, e aqui nós temos a Lua. Então, essa é o eclipse lunar, em que a Terra ela fica entre o Sol e a Lua, né? Ela vai causar uma sombrazinha na Lua, ok? Agora nós temos o eclipse solar, certo? Esse eclipse solar, a Lua vai fazer sombra numa determinada parte, numa determinada região da Terra, né? Porque não toda, como a Terra faz na Lua, porque a dimensão da Lua é muito menor do que a Terra, certo? Então ela vai fazer sombra só numa parte da Terra. Então nesse caso aqui nós temos, ó, o eclipse solar. Aqui nós temos o Sol, a Lua e a Terra. Então o eclipse solar é quando o Sol, a Terra e a Lua ela fica na mesma reta, certo? Ela vai ficar na mesma reta e consequentemente a Lua vai ficar no meio dela, certo? Vai ficar no meio do Sol e no meio da Terra. Isso vai causar o quê? Uma sombra numa determinada região da Terra,
certo? Uma determinada região da Terra. Olha, essa Lua ela passa entre o Sol e a Terra e ela vai causar uma sombra. Essa sombra ela pode ser de duas formas, né? Ela pode ser uma chamada de umbra. Essa umbra, a parte interna dela não há nenhuma luz, é totalmente escura, certo? Então ela vai formar, né, uma esfera ali totalmente escurazinha ali, totalmente coberta pela sombra, certo? Não vai ter nenhum vestígiozinho, nenhuma aparênciazinha da luz ali em volta dela, daquela sombra ali. Essa é chamada de umbra. Agora nós temos a outra chamada de penumbra. Olha, a outra é umbra. Essa é chamada de penumbra, certo? Então, penumbra, esse eclipse, ele é parcial. O outro, umbra, o eclipse, ele é total. Então, toda aquela parte ali vai ser coberta pela sombra. Ele é total. Essa penumbra, ela é parcial. Você vê a sombra, certo? Só que ao redor ainda vai ser emitido feixes de luz ao redor. Então aqui circulando, vamos dizer, ó, né? Aqui ao redor da Terra vai aparecer uma linhazinha ao seu redor de luz. Então por isso que ele é chamado de parcial, certo? Porque não foi aquele negócio total, sem um pingo de luz ali, certo? Então o eclipse solar é aquele que a Lua fica entre a Terra e o Sol. Ela pode ser de dois tipos, dependendo na sua região. Ela pode ser umbra, quando ela é parcial, e penumbra, ou umbra, quando ela é total, certo? Ela cobre totalmente, vai ficar totalmente escuro, e penumbra, quando ela é parcial, certo? Uma parte dela, assim, nos cantozinhos, ela vai emitir raios de luz, certo? Raios solares. Olha, como eu falei, o eclipse ele só acontece de vez em quando devido ao quê? A inclinação da Terra, certo? Perdoe, a inclinação da Lua, ok? Então o eclipse ele só ocorre de vez em quando devido ao quê? A inclinação da Lua. Nessa inclinação é em torno de 5,1, 5,2 graus, ok? Falamos, né? E será que o homem já foi na Lua? Né? Parece, se eu não estiver enganado, já foram umas 4 ou 5 viagens à Lua, certo? O homem foi à Lua, né? Já provado que ele esteve na Lua, trouxe material da Lua, foi a viagem mais longa que o homem fez da sua casa, foi para ir para a Lua, distante, né? Enorme, olha, quase 390 mil quilômetros, né? E usando a força, né, do foguete, lá em cima não tem gravidade, né? Aí o foguete vai, ó, se movimentando pelo espaço. Aí a gente vai ver na lei de Newton lá adiante, né? Se não tiver nenhum obstáculo, ele vai, não para nunca, né? No caso aí, o homem ele foi à Lua, né, e pisou no ano de 69, em julho de 69, né? Fez agora 52 anos que o homem foi à Lua. Foram 4 astronautas, 3, né? 3 astronautas que diga, né? 2 ficaram na Lua e um ficou na espaçonave, né? No foguete lá esperando. Eles passaram algumas horas na Lua, não passaram muito tempo, certo? E trouxeram material como eu fiz, né? Filmagem, né? Viram de lá a Terra e viu que a Terra era redonda. De lá ele viu essa imensidão, né? Aí a Terra era azul. Quem disse que a Terra era azul foi quem? Yuri Gagarin, né? O major da extinta União Soviética, né? Na Rússia. Então, ao Yuri Gagarin, quando ele foi o primeiro homem a ir ao espaço, antes dele tinha sido um cachorro, um macaco, né? Ele foi lá ao espaço, né? Se eu não tiver enganado, a cachorrinha Light, uma coisa assim.
Então Yuri Gagarin foi o primeiro homem ao espaço, e quando ele chegou lá em cima, acima da nossa atmosfera, ele disse: a Terra é azul. E por que ele disse que a Terra é azul? Devido à atmosfera. Né? A grande quantidade de vapores de água que tem na atmosfera, quando bate a luz do sol, dá essa tonalidade azul. Né? Você vê na água, né? Você vê a água do mar, ai, verdinha, azul, quando você bota no copo, ela é incolor. Né? E quando ela está lá, é devido ao quê? Na hora que a luz bate, nas algas que tem lá, que vocês estudaram, né? Lá no 7º ano, então dá aquela coloração. Né? Então o homem foi à Lua. A última vez que o homem foi na Lua, a última viagem à Lua, foi no ano de 72, né? 1972. Então a primeira viagem foi no Apolo 11. Né? Nós temos aqui até uma rua ali para o lado do Salesiano, chamado Apolo 11, em homenagem a essa viagem, a esse foguete Apolo 11. Né? E a última, se eu não estiver enganado, foi Apolo 17. Né? Então o homem foi na Lua. Ok? E parece, se eu não estiver enganado, o Neil Armstrong foi o primeiro a pisar na Lua. Né? Ele deixou suas pegadas lá na Lua. Né? Deu uma viajada lá, depois o homem foi, aí teve um carro lá lunar, andou na rua de carro, tem um carro lá lunar, deixou uns equipamentos lá, fez lá um bocado de coisinha lá. Né? Essa era a corrida espacial, a competição entre os Estados Unidos e a União Soviética. Né, no tempo da Guerra Fria, os Estados Unidos foi lá. Eu, particularmente, do que diacho você quer na Lua? O que é que vai trazer de benefício para a gente, para a humanidade? Né? Tem certas coisas que, desculpe, eu vou ser sincero, a gente estuda e tudo mais, mas tem muitas coisas que eu não, sem pé, sem cabeça. Né? Podia até aqui, na ionosfera, exosfera, né, um pouco mais, trazer coisa que traz, né, os satélites, as comunicações para a gente. Mas para ir para a Lua, meu irmão, para ir para Júpiter, fazer o que naquele fim de mundo? Né? Não vai trazer nada de bom para a gente ali. Ok? Falamos, né, da Lua, nosso satélite natural. Né? Ele é o 5º em dimensão do nosso planeta. Falando também da distância, né? Mais de 384 mil. Né? Ele não tem luz própria. A luz que a gente vê, a claridade é do Sol, refletindo os raios do Sol. Né? A gente viu que a Lua ela tem as 4 fases devido ao quê? A incidência de luz solar e também a inclinação da Lua. Né? E a gente viu que a Lua ela tem 2 movimentos. Um movimento chamado de revolução e o outro movimento chamado de rotação. Certo? Aquela rotação é aquela que a Lua faz em torno de si própria. E revolução ela faz ao redor do nosso planeta. Ok? Como tempo de rotação e evolução mesmo, em torno de 27 dias e 8 horas, mais ou menos, você vê em livro as 28 horas que eles arredondam, né, é o mesmo. Então, com isso a gente vê daqui da Terra sempre o mesmo, vai coincidir aí, né, esses 2 movimentos, a gente vê que a Lua só tem uma face virada para a gente. A outra face lá a gente não vai ver nunca, certo? Por isso que quando o homem foi lá, ele sempre calculou cair nessa face do lado de cá, onde está a claridade, né? Não ir para o outro lado da Lua, que é a face escura dela, o lado escuro e oculto da gente. A gente não vê, devido a essa inclinação. A gente estudou também sobre o eclipse, né? Essa sombra maravilhosa que a Terra faz sobre a Lua e a Lua também faz sobre a Terra. Né? Nós temos 2 tipos de eclipse. O eclipse lunar é aquele que a Terra vai se posicionar no meio entre a Lua e o Sol. Certo? Lunar, a Terra fica no meio da Lua e do Sol. Ok? E no caso do eclipse solar, é aquele em que o Sol, a Terra e a Lua ficam no meio. A Lua vai ficar no meio do Sol e da Terra. E isso vai provocar o quê? Sombra na Terra. Essa sombra, dependendo, ela pode ser de 2 tipos. Né? Ela pode ser umbra, quando ela é
totalmente iluminada, certo? Ou, perdoe, totalmente escura, umbra, e ela pode ser uma penumbra. Quando ela é parcialmente, as suas bordas, você ainda vê raios de sol, né? Você ainda vê raios de solzinho ali. Então ela é parcial, ok? Aí para a gente ver, né? Deu um momento aí de histórias, né? E você vendo seu livro, o homem já foi na Lua, o homem já foi no espaço, o homem que agora quer ir para Marte, quer ir para Júpiter, ele vá para onde ele quiser, né? Que é a tecnologia cada vez mais avançada e o homem querendo descobrir o universo, né? As origens do universo. Sempre teve essa curiosidade, né? Eu falei para vocês que em 69, julho de 69, foi a primeira vez como foi a Lua, e em 72 encerrou a missão para a Lua, certo? E todos voltaram, certo? São e salvo, certo? Caía no mar e era resgatado, certo? Nas suas espaçonaves. Nenhum caso que eu saiba até hoje de morte, nem de algum acidente lá em cima, ou qualquer coisa a parte disso, ok? Sim, vimos também que a Lua não tem atmosfera, por isso que você não pode acender nada lá, né? Se não tem atmosfera, não vai ter oxigênio, não vai acender fogo, não vai ter explosão, você não escuta a pessoa falando, certo? Porque quando eu estou falando com você, o ar que está aqui, ó, tá levando, né, ó, um sonzinho para você, certo? Essas vibrações para você aí. Aí tem uma parte, eu falei para você que tem essa coisa, né, do homem para a Lua, homem para Marte, para mim. Eu acho que ele devia gastar tudo isso aí, essas energias, esse dinheiro, essa inteligência, essa tecnologia com a gente aqui. Ele ia até a ionosfera, onde a gente pode trazer coisa boa para a gente, né? Como eu falei para vocês, as nossas comunicações devido aos satélites, ali para mim era o suficiente, né? Não sei a cabeça desses caras, né? Aí eles pensam acima da gente, todo dia aí. Mas essas viagens espaciais, né, desses astronautas maravilhosos, homens de coragem, eles trouxeram alguns benefícios para a gente e a gente usa no nosso cotidiano hoje. Certo? Você pode até ter na sua casa, certo? Eu já vi em algum canto. Aquelas panelas de Teflon, né, antiaderente, já viu? Eu acho que na sua casa deve ter, que sua mãe frita um ovo, né, e ele não gruda na panela, já viu isso aí na televisão, né, passar essa propaganda, veio dessa época, né, eles levaram isso aí para essa época, graças a esses caras, né, que esses engenheiros inventaram essas panelas para não aderir, não ficar colado. Outra coisa também que trouxe nosso benefício foi os tecidos não inflamáveis, quer dizer, não pega fogo. Certo? Aquelas roupas inflamáveis, né, não vai pegar fogo de maneira alguma. De maneira alguma. E era usada onde? Nos uniformes dos bombeiros. Né? Olha, eles foram lá para a Lua e usaram os tecidos que não inflama, não pega fogo. Hoje os nossos queridos bombeiros utilizam disso aí, né? Que nossos heróis, né? Os bombeiros é uma categoria, né? Todos merecem um aplauso, mas eles são os heróis, né? Enfrentam incêndios, salvam vida, né? Tanto no mar, na água, salvam de todo canto. São as pessoas de Deus mesmo, né? De coragem. Deus ilumine cada bombeiro. São nossos anjos da guarda. Olha, tem uma coisa também que graças a eles a gente tem hoje, são os alimentos liofilizados. Liofilizados. São o que é isso? Aqueles alimentos desidratados, com baixo teor de água. Vamos dizer o seguinte, o leite em pó, né? O macarrão instantâneo, são alimentos liofilizados. Liofilizado, a palavra dobra a minha língua, certo? Então eles são com um baixo teor de água, bem desidratado. Isso vai para quê? E aí? Quando você vai fazer um macarrão instantâneo, né? Você coloca na água, ele absorve. Você vai pegar aquele coco ralado, né, de supermercado, você vai hidratar, né? Então lá eles hidratavam na hora da alimentação. Mas isso era bom, sabe por quê? Porque evitava decomposição, contaminação, porque onde tem água vai haver a contaminação das bactérias,
certo? Que elas estão ali, ó, é vida, certo? Na geladeira é essa, por quê? Porque a temperatura faz com que lá tem bactéria na sua geladeira e na minha também, viu? Só que devido à temperatura ser mais baixa do que do ambiente aqui fora, as bactérias não se proliferam. Não se proliferam de maneira alguma. Certo? Então por isso que a gente guarda ali as carnes, principalmente no congelador, para elas não se proliferar. O purificador de água também foi uma invenção dessa época. Olha aí, quantas já a gente tem. Né? O velcro. Já viu? Nós amarrava com cadastro. Hoje você tem camisa com velcro, né? Só faz só assim. Você vê aqueles cara corredor de Fórmula 1, sapato com velcro, né? Principalmente alguém vem criança, pega aqui, no lugar de amarrar, você vai, tchum, fechou a calça com velcro. Então vem dessa época, né? Não precisava o botão fazer, ó, e aqui, ó, abre, certo? Ó, vem dessa. O monitor de marca-passo, né? Quanto nos ajuda hoje? Né, com problema de coração, veio dessa época também. Porque lá os batimentos cardíacos podem diminuir, né? A pessoa não pode. Você passou muito poucas horas lá, por quê? Porque a diferença lá da gravidade, certo? A distância, a falta dessa atmosfera toda, ela vai causar problema no sistema nervoso, vai diminuir a massa, né, óssea, né, vai causar perturbação nos olhos, a pessoa pode chegar à cegueira, certo? O coração, a palpitação, o sangue, o coração diminui, o sangue circula menos, então vai trazer problemas, né? Com isso, nossos anticorpos, né? Não vai trabalhar suficiente para combater alguma infecçãozinha, né? O nosso sangue, os glóbulos vermelhos, que é a nossa defesa, e aí tem toda essa complicação. Por isso que eles, né, não demoraram muito. Mas essa que vai para Marte só tem uma ida, não tem volta não, viu, meu amiguinho? Não tem volta não, quem foi, foi. E principalmente eles trouxeram o que a gente tem hoje, desde aquele tempo, que é o sistema de comunicação, né? Nós temos GPS, né? Você tem hoje GPS no seu celular em todo canto, naquele tempo só existia com eles, né? Para encontrar até no mar, né? Onde for na terra, no mar, o que você quer. Usa o GPS de localização, né? Por satélites, né? Nosso televisor, nossa internet, olha quantas comunicações a gente tem, nosso rádio, né? Então, graças a Deus, esses homens levaram e trouxeram essas coisas boas de hoje a gente está utilizando. Até mesmo nossos tênis de hoje em dia, né? O solado é mais demorado, graças a eles também. Olha, uma coisa que a gente tem, né, que a gente veio falar muito, é que o tempo não é o mesmo. O tempo passa rápido, né? Para a gente encerrar nosso capítulo, o tempo passa rápido. Virgem Maria, já estamos no meio do ano. Virgem Maria, já estamos no Natal. Ave Maria, o dia foi tão rápido hoje que voou, né? O mês, Ave Maria, acaba e né? A gente vê que o mês está passando rápido. O ano está chegando, o Natal já está aí, já batendo. Mas não é verdade. O tempo não está passando rápido, não. Certo? O tempo é o mesmo. Isso é provado na ciência. O tempo é o mesmo. Certo? É 24 horas. Não mudou para 23, nem 22, nem aumentou não para 25, né? 24 horas. O ano sempre será 365 dias. O mês é 30 ou 31, dependendo do mês. Né? E o ano 360 de 4 em 4 anos. Agora a gente tem, como esses caras estudiosos, cientistas, a gente tem essa noção que o tempo está passando rápido porque a gente está fazendo sempre a mesma coisa. Todos os dias. Tá vendo? Então você levanta, você estuda, você trabalha, você deita, você almoça, você dá a mesma coisa, aí você fazendo sempre a mesma coisa, aí tem essa noção que as coisas estão passando rápido. Certo? Mas é só no pensamento, só na imaginação. Certo? O tempo é o mesmo. Certo? Então nós temos essa noção, mas não é. O tempo é o mesmo, as horas é o mesmo, uma hora é 60 minutos, não vai diminuir, certo? Um minuto é 60 segundos,
né? Um dia, como eu falei, é 24 horas e acabou, não existe mais, certo? Então, devido a esse tempo, você vê que uma pessoa que não está fazendo a mesma coisa, visto como o tempo está demorando, ou faz alguma coisa diferente daquilo que ela está fazendo todo dia, rotineiro, cotidiano. Vixe como hoje o tempo demorou, não, passou rápido, Ave Maria, quase que eu não chegava à tarde para ir para casa, à noite, Ave Maria, demora uma eternidade, né? Demora uma eternidade. Ok, pessoal? Então é isso, nosso capítulo 5, né? Se eu estiver enganado, é o capítulo 5. Desde a página 129 a 125, vocês têm, eu estou procurando aqui, assim. É o capítulo 5 mesmo, da página 125 a 135, ok? Então é isso aí, a gente falou sobre a Terra e falamos agora sobre a nossa querida Lua, né? A parte romântica da Lua. Eu espero que vocês tenham compreendido. Que Deus abençoe todos vocês, proteja, livre de todo mal, abençoe a vossa família e até a próxima aula, se Deus quiser. E Ele vai querer, porque a gente só está fazendo o que é bom. Estude. Estude que você garante o seu futuro, certo? Você garante. Não tenha preguiçazinha não, deixa pra lá, vai estudando. Tem um momentozinho, deu aquela preguiça, parou, estude de novo. Não é só comigo não, todas as matérias. Olha, eu vou dar uma dica maravilhosa para vocês. Vocês têm o celular, bote aí nos canais aí para você ver vídeos sobre essa aula, vídeos sobre a aula de matemática. A professora passou uma equação de segundo grau, do primeiro grau. Você bota os professores ensinando a vocês. A professora de português tá ali falando sobre verbo, advérbio, substantivo, sujeito, eu não entendi nada. Olha, professores maravilhosos, certo? A professora também ensinou maravilhosamente, mas você já tem um complemento, certo? Você não use só esse celular para ver essas coisas aí, né? Para se divertir, não. Tem esse momento, mas tem um momento sério também. E então, até a próxima aula, se Deus quiser. Faça as atividades. Quando eu mandar os trabalhos e a prova, faça, porque a gente já está encaminhando para ser bimestre, certo? Acorda para Jesus, certo? Faça por ti que eu te ajudarei. Isso é bíblico. Se eu não faço, se eu não quero estudar, se eu não quero nada com a vida, como é que Jesus pode lhe ajudar, meu amigo? Como é que você vai ter um emprego bom no futuro? Né? Então, se você estuda, se você se dedica, se você está querendo, Jesus, rapaz, ele fez a parte dele. Então, toma, filho, a minha parte também e leva você adiante. Certo? Deus te abençoe e até a próxima.